Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ler do verso 1 ao verso 31. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impeleis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz,
e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espalhe. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Feche seus olhos, querido. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e a Tua palavra revela todos os segredos do coração. Não há nada que fique escondido aos olhos do Senhor. E nós estamos aqui expostos ao Teu Espírito, ao Teu mover. E o Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nessa hora. E eu te peço, Deus, manda a palavra que nós precisamos. Deus, que o Teu Espírito interprete a Tua palavra a nós, para que ninguém aqui fique sem entender aquilo que for dito. E que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações e ela fique ali, guardada, selada, e que brotem frutos de nossas vidas, a partir do momento em que saímos da Tua casa e formos viver o dia a dia ali fora do mundo. Assim nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A mensagem que o Senhor traz para nós nessa noite é sobre ovelhas, pastores e lobos. O profeta Ezequiel é chamado de profeta intercativeiro, porque ele profetizou durante o tempo em que o povo estava cativo na Babilônia, naqueles 70 anos. Foi levantado por Deus para não deixar o povo perder as esperanças. E Ezequiel diz ao povo que no momento eles estão espalhados como ovelhas sem pastor, e muitos dos problemas que o povo enfrentou e está enfrentando nesse momento é culpa da liderança dos sacerdotes, ao ponto do profeta Oséias dizer que tal é o povo, tal é o sacerdote, e o povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E Deus está dizendo ao povo, vocês estão agora espalhados, vocês estão sofrendo, mas vocês não estão esquecidos, porque Deus nunca há de se esquecer do seu povo. E o profeta Ezequiel, então, cujo nome significa Deus fortalece, ele é enviado para fortalecer o povo e para não deixar que o povo perca as suas esperanças. Ele foi dizer ao povo que, independente do contexto que eles estavam vivendo, eles não deixavam de ser um rebanho precioso do Senhor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja, existem ovelhas e ovelhas. Deus aqui diz que Ele julgará entre ovelhas e ovelhas. Esse texto diz para nós que existe pelo menos 6 tipos de ovelhas no rebanho de Deus. As fracas, as doentes, as quebradas, as desgarradas, as perdidas e as gordas. Está aí no versículo 4, no versículo 16 e no versículo 20. Quem seriam essas ovelhas? Quem é o rebanho do Senhor hoje? Assim como Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja é o povo de Deus no Novo Testamento.
E os princípios que se aplicam ao povo de Israel no Antigo Testamento se aplicam à igreja no Novo Testamento. Claro, existem palavras que são específicas, existem mandamentos específicos, existem promessas específicas, mas todos nós sabemos que a igreja é o Israel de Deus e que nós também somos filhos de Abraão por meio da fé. Quem são as ovelhas fracas? As ovelhas fracas são aquelas que não se alimentam direito. São os crentes que não se alimentam espiritualmente. E qual é o alimento do crente? A palavra de Deus é o nosso alimento. A oração é o nosso alimento. A comunhão é o nosso alimento. A nossa vida espiritual ela está alicerçada num tripé que é oração, Bíblia e comunhão. E qualquer um desses três pés que você remova vai cair. É lógico que sobre o tripé existem muitas outras coisas. A vida cristã tem muitas outras coisas. Tem dízimos, tem jejum, tem dons espirituais, tem missões, tem evangelismo, tem ministérios. Mas se nós não tivermos essa base, que é a oração, a Bíblia e a comunhão, nada vai ficar de pé na nossa vida. Então, quando a ovelha não lê Bíblia, não ora, não frequenta os trabalhos da igreja, ela fica fraca. A ovelha fraca chega a um ponto que ela não tem força nem para sair de casa mais. Algumas pessoas dizem, pastor, eu estou tão fraco que eu não tenho nem coragem de ler a Bíblia. Se você está fraco e não lê a Bíblia, você fica mais fraco. Aí quanto mais fraco, menos você lê a Bíblia. Quanto menos você lê a Bíblia, mais fraco você fica. Vai morrer de inanição. O crente que não se alimenta da Bíblia, da oração e da comunhão, fica fraco. Quem são as ovelhas doentes? É quando acontece de nós praticarmos pecados na nossa vida. E nós adoecemos espiritualmente. O doente precisa de quê? De remédio, de médico. E talvez o grande problema nosso, como ovelhas do Senhor, é a dificuldade que nós temos de reconhecer que estamos doentes. E às vezes todo mundo está vendo que a pessoa está doente, mas ela não admite que está doente. Se ela não admite que está doente, ela não procura médico. Ela não toma remédio, ela não recebe ajuda. O pecado é a doença espiritual que todos nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que o pecado tenazmente nos assedia. E é uma luta constante. E como nós somos carne, algumas vezes o pecado consegue nos enganar. E nós adoecemos. E quando nós adoecemos, nós temos que reconhecer isso e pedir ajuda. Quem são as ovelhas quebradas? A quebradura não é uma doença, a quebradura é um acidente. A ovelha quebrada é a ovelha machucada. Ela pode ter se machucado com alguma situação, ela pode ter se machucado com alguma pessoa, e isso acontece, às vezes, sem querer, até uma ovelha machuca a outra. Perdeu alguém querido, alguma coisa se quebrou por dentro, um relacionamento que terminou, um emprego. E a Bíblia diz que essa pessoa, ela tem que ser restaurada. O que é ligar uma quebradura? É colocar uma tala, colocar um gesso, enfaixar, imobilizar de alguma forma para que aquele osso cole e essa quebradura também ela seja sarada. Já pensou você andar com o pé quebrado? Agora tem que parar e pedir ajuda, porque se aquilo não colar do jeito certo, você está arriscado a ficar manco. Há ovelhas machucadas na igreja, vai deixar torto? Não, quando a quebradura acontece, ela tem que ser ligada. O outro tipo de ovelha, as ovelhas desgarradas. As ovelhas desgarradas são aquelas que não estão mais congregando. Ela está fora do caminho. Ela não está integrada na comunhão. Ela se sente o patinho feio da igreja. Ela não se vê parte do corpo. Infelizmente nós vemos isso no dia a dia. Pessoas que se isolam, pessoas que querem caminhar sozinhas, pessoas que não querem conversa, não querem ajuda, não querem visita. Depois da ovelha desgarrada, tem a ovelha perdida.
A ovelha perdida é aquela que se desgarrou além da conta. Ela se perdeu. Ela foi desligada da igreja. Ela agora voltou para o mundo. Como a porca lavada, voltou ao lamaçal. Nós temos que começar do zero. Esses 5 primeiros tipos de ovelha, elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado. E tem mais um tipo, o texto diz que são as ovelhas gordas. Elas estão na igreja e são pedras de tropeço. Elas põem as outras pessoas para fora, com um empurrão de ombro, com cabeçada. São pessoas desagregadoras, problemáticas. E essas pessoas, elas precisam de disciplina. E Deus disse, deixa comigo que eu disciplino. Uma ovelha assim, ela vai acabar pondo a perder muitas outras ovelhas. É como um membro do corpo necrosado e que o médico diz, olha, ou você corta ou vai passar para o resto do corpo. E a gente, com muito pesar, tem que amputar aquele membro para tentar salvar o que resta do corpo. Deus diz lá no versículo 20, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. É como se fosse aquela parábola do joio e do trigo que Jesus contou nos evangelhos. O joio e o trigo crescem juntos, mas nós não temos muita condição de saber o que é joio e o que é trigo. E Jesus disse, ó, deixa que isso aí eu vou resolver. Põe na minha mão, vai ter a hora que eu vou separar o joio do trigo. Então Deus também vai separar ovelha gorda e ovelha magra. O julgamento é dele. Deus sabe aqueles que estão na igreja querendo ajuda e Deus sabe aqueles que estão na igreja querendo arrumar problema. Então, queridos, Ezequiel diz para nós que na igreja, no rebanho, existem ovelhas e ovelhas. Que tipo de ovelha nós temos sido no rebanho de Deus? Nós estamos sendo ovelhas saudáveis, que produzem fruto, crias, leite, lã. Nós somos ovelhas fáceis de serem apacentadas. Que tipo de ovelha eu quero ser no rebanho do Senhor? A segunda coisa que esse texto ensina para nós é que existem pastores e pastores. Aqui no capítulo 34 de Ezequiel, versos 2 e 3, ele diz, profetiza contra os pastores de Israel. E diz para eles o seguinte, ai dos pastores de Israel, porque eles se apacentam a si mesmos. Eles não apacentam as ovelhas. Eles comem a gordura das ovelhas, eles comem a carne das ovelhas, mas apacentar que é bom, eles não apacentam. Ai dos pastores que não apacentam as ovelhas de Deus. Olha o que está escrito em João, no capítulo 10, versículos de 10 a 14. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então o que a Bíblia diz para nós? Tem pastores e pastores. Tem pastores que são pastores e tem pastores que são mercenários, são lobos. A Bíblia diz que o pastor é um presente de Deus na vida da igreja. Olha o que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 8 e 11. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
O que é dom? Graça. No grego é caris. Deus concedeu pastores como presentes, como graça, como dom à igreja. Para quê? Aí ele continua, no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, Ezequiel traz um exemplo de maus pastores. Pastores que, ao invés de apacentar as ovelhas, apacentam-se a si mesmos. Mas não é para isso que Deus coloca pastores da igreja. E hoje a situação está tão difícil que a gente fica até com vergonha de falar que é pastor. Porque brevemente o dicionário vai trazer no significado de pastor a palavra ladrão. Porque parece que todo pastor é ladrão. Quem não fala, pensa. Ah, eu sou pastor. Ladrão. Porque quase que virou automático. Mas não foi para isso que Deus deu pastores à igreja. Mas por que os pastores têm essa fama? Tem um ditado que diz, né? Quem fez a fama deita na cama. Porque hoje os pastores só falam de dinheiro. Agora, é claro que Deus não deu pastores para isso. Deus não deu pastores para enriquecer as custas da igreja. Deus não deu pastores para andar de helicóptero enquanto a igreja anda a pé ou de ônibus. Deus não deu pastores para ter fazenda enquanto você não tem um lugar para morar, para pagar um aluguel. Deus deu pastores para aperfeiçoar o rebanho. E o que é que Deus cobra desses pastores aqui em Ezequiel? Primeiro, eles não fortalecem a ovelha fraca. Qual é a ovelha fraca? Que não quer comer. O pastor tem que dar um jeito de botar comida na boca dessa ovelha. E todo mundo tem que comer. A criança que bebe leitinho, o adulto que come comida sólida, o doentinho que tem que comer a canjinha. E quem é que tem que dar comida? O pastor. Os pastores também, o verdadeiro pastor, aquele que é um dom de Deus para a igreja, ele tem que curar a ovelha doente. Ah, o irmão pecou. Tá, pecou. E aí? Ah, pastor, te bota num saco e bota para rodar no Paraíba. Lá em Mateus 18 diz: teu irmão pecou, vai confrontá-lo. Se ele te ouvir, beleza. Se ele não te ouvir, leva mais um. Se ele ouvir os dois, beleza. Não ouviu, leva a igreja toda. Ah, ouviu, beleza. Não ouviu, trata-o como um descrente. Como é que a gente trata o descrente na igreja? A gente trata melhor que o crente. Então, quando o irmão peca, e não é para pecar, a Bíblia não dá licença para ninguém pecar, ele tem que ser tratado, tem que dar remédio para ele. Tem que levar ele no colo, tem que levar ele no hospital, tem que apresentar ele ao médico, tem que ajudar ele a sarar. Jesus uma vez falou para os fariseus assim: gente, eu não entendo vocês. Vocês andam o mundo inteiro para fazer um prosélito. E depois que vocês conseguem, vocês transformam ele pior que um filho das trevas. Às vezes dá a impressão que a igreja é assim. A gente vai em tudo quanto é lugar para tentar ganhar uma alma, não é? Primeiro erro que ele comete na igreja, a pessoa já quer excluir o cara. Parece que depois que entrou para a igreja, se ele pecar, é pior que a assombração. Depois que você está na igreja, você não tem mais direito de pecar, porque o cara estava lá matando, roubando, aprontando tudo, a gente estava indo atrás dele para trazer. Aí trouxe, ele sentou no banco, ele não pode errar mais. Porque se ele errar, ele é pior que um filho das trevas. Tem alguma coisa errada. Nós temos que ganhar tanto os pecadores de fora como os pecadores de dentro. As ovelhas doentes, nós temos que trabalhar com elas, para que elas sejam tratadas e curadas. As ovelhas quebradas têm que ser restauradas. Quando alguma coisa se quebrar na vida do irmão, seja o que for, se for um relacionamento, nós temos que chegar ali para apaziguar. Crente nunca vai dizer para uma esposa: larga mesmo aquele marido, aquilo ali não tem jeito não. Quando é que a gente vai falar isso para alguém? Quando é que um crente vai falar para um pai: rapaz, esse filho seu não tem jeito não, larga ele para lá.
Nós temos que ser restauradores daqueles que estão quebrados. A ovelha desgarrada, Deus disse, vocês não estão trazendo de volta a ovelha desgarrada. Se o irmão parar de vir na igreja, o que a gente tem que fazer? Pega o seu celular, passa uma mensagem para ele, dá uma ligada, faz uma visita, pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Quando a pessoa se afasta do rebanho, é nossa função trazê-los de volta. Deus vai cobrar isso de nós. A liderança da União Feminina tem que perceber a falta das mulheres. A liderança dos jovens tem que perceber a falta dos jovens. O professor da escola dominical tem que perceber a ausência dos alunos. O líder do ministério de louvor tem que perceber a falta ali dos irmãos de louvor. Nós somos pastores uns dos outros. E quando alguém se afasta, nós temos que procurar saber o que está acontecendo. E às vezes não vai ter jeito mesmo, mas nós temos que fazer nosso papel e não desistir nunca. Porque é isso que Deus espera de nós. A ovelha perdida nós temos que buscar. Ah, desviou, está no mundão, está pecando, voltou para a lama. O que a gente faz? Deixa ele lá. Lá em Lucas, capítulo 15, do verso 4 a 7, está escrito o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês perceberam a pergunta que ele faz aqui no versículo 4? Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no deserto e vai em busca da uma que se perdeu? Eu respondo para você sem pestanejar: nenhum. Nenhum homem faz isso. Nenhum economista, nenhum administrador. Porque uma perda de 1% ela é aceitável em qualquer situação. Só tem um homem que vai fazer isso, que vai deixar 99 no deserto para ir atrás de uma. É o verdadeiro pastor. Porque ele vai agir no Espírito de Cristo, porque ele sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E infelizmente tem pastores que são economistas, são administradores, que consideram que uma perda de 1, 2, 3, 4% é aceitável. Ele não vai arriscar o grupo para ficar investindo tempo em uma ovelha que só dá problema e que vive se perdendo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Quem sabe a gente não consegue trazer de volta. E se a gente encontrar, e graças a Deus, muitas vezes a gente consegue, a gente traz aquela ovelha no ombro e faz uma festa com os 99, eu consegui. Esse aqui tinha se afastado e voltou agora para a comunhão. E todo mundo fica alegre. Porque há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E as ovelhas problemáticas? As ovelhas problemáticas a gente põe na mão de Deus. Engraçado que é o único tipo de ovelha que Deus não cobra do pastor. Deus não cobra do pastor: a ovelha gorda está aí aprontando, você não faz nada. Deus fala assim: a ovelha gorda deixa comigo. Tem gente que acha assim: eu não preciso mais vir na escola dominical porque eu já sei tudo, né? Estou gordo, estou forte. Aí ele se acha a última bolacha do pacote. Aí essa arrogância, essa autossuficiência afasta as pessoas. É como os fariseus, a quem Jesus se refere ali em Mateus, capítulo 23, de 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A ovelha gorda é assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eles criam regras para os outros, mas eles mesmos não querem cumprir. E com isso, eles vão afastando as pessoas.
A Bíblia não fala para o pastor fazer nada com essas pessoas. Versículo 20 lá de Ezequiel 34 vai dizer: deixa comigo, que eu julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. E no verso 16 ele diz: eu destruirei as ovelhas gordas. Se nós insistirmos em sermos ovelhas malas, um dia Deus vai exercer julgamento e nós seremos destruídos. Porque no final das contas, quem cuida das ovelhas é Deus. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pastor é um pobre, miserável pecador que Deus colocou à frente do rebanho para tentar ajudar em alguma coisa. E às vezes ele mais atrapalha que ajuda. No final das contas, é ovelha e Deus. Não entra nessa não, de culpar a pobreza da vida espiritual por causa de A, B ou C. Então cada um de nós tem esse privilégio e essa responsabilidade de ser uma ovelha saudável. E no verso 20 diz que Deus um dia julgará entre ovelhas e ovelhas, porque Ele conhece a situação de cada um de nós. Em Ezequiel 34, versículos 15 e 16, diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Deus chama todas essas ovelhas de minhas ovelhas. Ah, mas a fraca, a quebrada, a doente, a desgarrada, a perdida, são minhas ovelhas. O rebanho de Deus não são só as ovelhas sadias. As problemáticas também são o rebanho de Deus. E Deus está disposto a cuidar de todas. Essa é a esperança que Deus manda Ezequiel levar ao seu povo que estava cativo. O texto diz que mesmo se o pastor não fizer o seu trabalho, o Senhor fará. Deus quer cuidar de nós. Se nós expusermos nossa ferida, Ele vai cuidar de nós. Se nós reconhecermos nossas fraquezas, Ele vai cuidar de nós. Se nós dissermos que está doendo, Ele vai cuidar de nós. A única maneira de sermos curados é nos expondo a Deus e nos expondo àqueles que podem nos ajudar. Procure alguém em que você confie, leve o seu problema, porque assim você vai poder ser curado, vai poder ser uma ovelha sadia. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Só rebanho, só pastor.